Tivemos ontem a entrevista coletiva do presidente do Paulista Futebol Clube, Rodrigo Alves. Algumas coisas desconexas da realidade que precisamos discutir. Primeiro, ele falou da importância da base. Disse, para tomarmos como exemplo, o Mirassol, que vendeu Luiz Araújo e construiu um CT. Ora, e por que nós terceirizamos as categorias de base? Falou sobre o São Bernardo, que não tem dívidas, que era um time redondinho e organizado, comprado pelo Roberto Graziano. Ora, por que não temos um time organizado e pagamos as nossas dívidas? Falou que a gente precisa construir alicerces e o clube tem que ser organizado de dentro para fora. Concordo, mas por que não fez isso? Comecei a assustar aqui, quando ele disse que o Paulista tem 75 patrocinadores, ajudando com permuta e financeiramente também. Mas o Paulista não tinha R$ 800 para fazer a inscrição dos atletas na última rodada. 3 atletas não foram inscritos por falta de dinheiro. Rodrigo disse ainda que fomos um dos primeiros clubes a se preparar para o campeonato. Roberval Davino chegou uma semana. Se mandou o técnico embora uma semana, não foi um bom planejamento. Ou mandasse antes, ou tocasse o barco com o treinador. Às vésperas, era o único momento que não poderia demitir. Disse ainda que tem um trabalho do Paulista dentro da federação para entender como será o campeonato do ano que vem. Me desculpa, não tem. Nem a federação sabe como será. Ouvi ainda que nós não vamos disputar a copinha porque custa caro. Mas o discurso da base, de valorizar o campeonato, os mais jovens, morre aí. É uma contradição. E aqui eu achei muito deselegante porque é testar a inteligência do torcedor. Rodrigo Alves disse que, na verdade, o Paulista continua na mesma divisão. Ele não caiu. Simplesmente foi criada uma divisão intermediária acima do que nós estamos. Pô, é uma narrativa mequetrefe, um malabarismo com as palavras desnecessário. É óbvio que o Paulista vai ter que jogar a quinta divisão. É óbvio que é só uma nomenclatura se é A1, A2, A3, B, C, D, E. Para quem quer iludir, quem ele quer enganar? Também, e eu fiquei preocupado com isso, que o Rodrigo é um presidente remunerado. Ele disse que não tira o salário integral faz um ano por conta da situação financeira ruim do clube que todos nós sabemos. Que tem até um membro da torcida organizada no Conselho Fiscal. E que essa remuneração foi aprovada pelo Conselho. Para mim, eu sei, o Paulista tem vários paulistas dentro dele. O Paulista Limitada é a empresa que contrata o Rodrigo como presidente. E de lá sai o salário. Se o Conselho aprovou e tudo mais, seria o Paulista Associação? Ou não tem aprovação do Conselho e houve um equívoco nessa fala? Não posso abordar com detalhes, porque eu não conheço esse trâmite. Mas soa muito estranho, não? Enfim, nós tivemos a fala do Wilson, diretor de futebol, que falou que o Paulista teve uma boa estrutura. Não teve, treinou em campos emprestados, passou o Pires para poder treinar durante a semana. Tivemos a fala do Rafael Donadel, vice-presidente do Paulista, que foi o cara mais ponderado. Ele apontou erros, acertos, não fez rodeio, assumiu a culpa pelo rebaixamento, porque ninguém fez isso. Ele convidou os outros membros da gestão para dividir essa responsabilidade. Ele destoou do discurso vitimista e de azar que o Paulista teve. Foi honesto nisso, gostei. Enfim, o Paulista contou um bastidor. Ele foi para Amparo um dia antes para sentir o clima do jogo. Não, tá errado. Amparo é do nosso lado, é vizinha de Jundiaí. Você não tem que pagar hotel para dormir em Amparo para sentir o clima. O Paulista tem que ficar em Jundiaí e sentir o clima do jundiaiense de cobrança para precisar ganhar. Não passar uma noite tranquila lá. Sentir a cobrança, o clima do torcedor aqui, para entrar comendo grama, jogando com sangue nos olhos. Me parece que, lamentavelmente, o Paulista fez tudo errado e não tem vergonha de ter errado. Isso é lamentável. Até mais.